Um milionário foi convidado para palestrar em uma formatura. Tudo parecia mais um compromisso qualquer. Até que, ao subir ao palco, seus olhos captaram algo entre os presentes. Lá estava ela, sua ex-faxineira, vestida com simplicidade e dignidade. Mas o que o deixou sem fala foi a jovem ao lado dela. O mesmo sorriso, o mesmo olhar, um reflexo dele mesmo. Ao se aproximar, a verdade que tanto evitou bateu à sua porta, e nada mais seria como antes. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Impossível! A palavra escapou dos lábios de Ricardo Mendonça como um sussurro estrangulado, inaudível para a plateia do auditório lotado da Faculdade de Medicina da USP. O microfone captou apenas o silêncio que se seguiu, enquanto seu discurso, cuidadosamente preparado, desintegrava-se na memória. Ali, sentada na 10ª fileira, entre rostos anônimos e sorrisos desconhecidos, estava Vitória. Não qualquer Vitória, mas aquela Vitória. A mulher que havia limpado seu escritório 20 anos atrás, quando seu império imobiliário não passava de uma mesa de compensado e sonhos ambiciosos. Seria apenas uma coincidência perturbadora, não fosse pelo que, ou melhor, por quem, estava ao lado dela. Uma jovem de beca azul marinho e capelo, com o mesmo formato de olhos dele, o mesmo queixo angulado, o mesmo meio sorriso contido. A formanda segurava o canudo de formatura com a mão esquerda, e Ricardo reconheceu no mesmo instante o gesto característico de sua própria família. O polegar sobre os dedos, uma peculiaridade dos Mendonça que seu pai sempre apontava. O reitor, percebendo o lapso, aproximou-se discretamente. "Tudo bem, Sr. Mendonça?", murmurou, enquanto o burburinho começava a crescer entre os presentes. Ricardo engoliu seco, ajustou a gravata de seda italiana, que subitamente parecia sufocá-lo, e forçou um sorriso profissional. "Peço desculpas. Onde eu estava mesmo?", conseguiu dizer, os olhos ainda fixos naquele par improvável na plateia. Um turbilhão de pensamentos invadiu sua mente enquanto retomava mecanicamente o discurso sobre perseverança e oportunidades. "Impossível", repetia para si mesmo. Foi apenas uma vez, uma única vez. O rosto de Vitória revelava um misto de orgulho e apreensão. Ela não parecia surpresa em vê-lo ali. Provavelmente sabia de antemão quem seria o palestrante convidado. Mas Ricardo, para ele, o chão parecia ter desaparecido sob seus pés italianos feitos à mão. Naquele instante, enquanto sua boca continuava a proferir frases sobre determinação e trabalho árduo, sua mente viajou 20 anos no tempo. Era uma sexta-feira chuvosa em São Paulo. Seu escritório ainda ficava naquele conjunto comercial apertado no Brooklyn, antes dos arranha-céus que agora ostentavam seu sobrenome. Havia fechado seu primeiro contrato verdadeiramente lucrativo e dispensado a equipe mais cedo para comemorar. Só não esperava encontrar Vitória ainda lá, terminando de limpar sua sala, quando voltou para buscar os documentos que esquecera. A lembrança daquela noite era nebulosa e, ao mesmo tempo, intensamente vívida. O cheiro de cera no piso recém-encerado. A chuva castigando as janelas. A garrafa de uísque 12 anos que comprara para celebrar sozinho. E então, Vitória, com aquele sorriso tímido, aceitando um copo para brindar ao começo de algo grande, como ele dissera, com a arrogância típica de seus 28 anos. E por isso, formandos, nunca subestimem o poder de uma oportunidade. Ricardo concluiu seu discurso automaticamente, sem sequer perceber que havia chegado ao final. Os aplausos irromperam, trazendo-o de volta ao presente. O reitor retornou ao microfone agradecendo-o pela inspiradora mensagem. Ricardo assentiu, incapaz de tirar os olhos da 10ª fileira. Vitória o encarava agora sem desviar o olhar. Ao seu lado, a jovem formanda, Gabriela. Ele conseguiu ler no crachá preso à beca. Aplaudia educadamente, completamente alheia ao turbilhão que se formava dentro do homem no palco. "Ela tem meus olhos",
pensou Ricardo, sentindo uma pressão no peito que não experimentava desde o infarto leve 3 anos atrás. E as mãos são as mãos da minha mãe. Terminada a cerimônia, Ricardo foi engolido por um mar de apertos de mãos, tapinhas nas costas e pedidos de selfies. Respondeu mecanicamente, os olhos sempre buscando Vitória e a jovem na multidão. Quando finalmente conseguiu se desvencilhar dos admiradores, avistou-as próximas à saída lateral do auditório. Seu corpo moveu-se antes que sua mente pudesse processar completamente a decisão. Em passos largos, ignorando os chamados de sua assistente e do reitor, Ricardo atravessou o salão. Vitória pronunciou o nome que não dizia há 2 décadas, a voz mais rouca do que pretendia. Ela virou-se, calma, como se estivesse esperando por este momento há muito tempo. Seus olhos encontraram os dele, não com raiva ou ressentimento, mas com uma serenidade que o desconcertou ainda mais. Ricardo, respondeu ela simplesmente. Imaginei que este dia chegaria, mais cedo ou mais tarde. A jovem ao lado dela olhou de um para o outro confusa. Ricardo sentiu o coração acelerar ao ver de perto as feições que tanto lhe lembravam o espelho. Mãe? A jovem questionou, franzindo o senho da mesma forma que Ricardo fazia quando intrigado. Vocês se conhecem? Vitória respirou fundo, os ombros erguendo-se levemente sob o vestido coral. Gabriela, disse com uma calma estudada. Este é Ricardo Mendonça, um antigo conhecido. O empresário estendeu a mão automaticamente, um gesto profissional que pareceu absurdamente inadequado para a situação, mas que a recém-formada aceitou educadamente. Parabéns pela formatura, conseguiu dizer, a voz traindo sua compostura habitual. Medicina, uma escolha admirável. Obrigada, respondeu Gabriela, ainda confusa com a tensão palpável entre os adultos. Foi o senhor quem construiu o novo anexo do Hospital das Clínicas, não foi? Fizemos parte do estágio lá. Ricardo assentiu, incapaz de desviar os olhos do rosto que tanto se parecia com o seu. 20 anos. Ela tinha 20 anos. A matemática era implacável. Gabriela, interveio Vitória, você poderia nos dar 1 minuto? Por favor. A jovem assentiu, lançando um último olhar curioso antes de se afastar para cumprimentar alguns colegas. O silêncio que se estabeleceu entre eles era denso como concreto fresco. Ricardo foi o primeiro a quebrá-lo. Ela é... Naná, a pergunta ficou suspensa no ar, incompleta, porém cristalina. Sim, respondeu Vitória sem rodeios. Ela é sua filha. O mundo pareceu desacelerar ao redor de Ricardo. Vozes e sons tornaram-se distantes, como se estivesse submerso. Sentiu uma súbita necessidade de se apoiar em algo. Mas como? Foi apenas uma noite e você desapareceu? Completou Vitória com um toque de amargura na voz. Sim, desapareci. Era o que eu precisava fazer. Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas, um gesto que Gabriela, percebeu ele agora, também fazia quando nervosa. Por que nunca me contou? Perguntou, a voz baixa para não atrair atenção. Contei, respondeu ela, surpreendendo-o. Deixei uma carta com seu sócio, Renato. Ele prometeu entregar pessoalmente. O choque que Ricardo sentiu foi como um segundo golpe. Renato, seu ex-sócio, que saíra da empresa 1 ano depois daquela noite, levando consigo uma parcela considerável do capital inicial. Renato, que sempre demonstrara interesse em Vitória, mesmo quando ela era apenas a moça da limpeza. Nunca recebi carta alguma, disse ele, sentindo uma raiva antiga despertar. Foi o que imaginei com o tempo. Vitória cruzou os braços, o olhar firme. Mas então você já tinha sumido também. A empresa mudou de endereço. Seu telefone mudou. E eu... Bem, eu tinha uma criança para criar. Ricardo olhou novamente para Gabriela, que conversava animadamente com um grupo de amigos do outro lado do saguão. Sua filha. Sua filha havia acabado de se formar em medicina. Sua filha havia crescido sem pai, enquanto ele construía um império de vidro e concreto. Ela sabe? Perguntou, a boca subitamente seca.
Que o pai é um ilustre desconhecido que não quis saber dela? Sim, essa parte ela sabe, respondeu Vitória, sem esconder a dureza nas palavras. Que esse desconhecido é você, especificamente? Não, ainda não. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras como nunca sentira o peso de nenhuma decisão financeira, nenhum contrato milionário. Quero conhecê-la, disse, surpreendendo a si mesmo com a convicção repentina. Quero fazer parte da vida dela. Vitória o estudou por um longo momento, como se avaliasse a sinceridade daquela declaração. Não é tão simples, Ricardo. Não é um terreno que você pode comprar ou um prédio que pode erguer em 6 meses. Estamos falando de 20 anos ausente. Eu sei, admitiu ele, sentindo-se estranhamente vulnerável. Mas tenho o direito de tentar. Um quase sorriso, melancólico e cansado, surgiu nos lábios de Vitória. Engraçado você falar em direitos agora. Antes que Ricardo pudesse responder, Gabriela voltou, aproximando-se com um sorriso entusiasmado, alheia à tempestade emocional entre os adultos. Mãe, os Barros convidaram a gente para o almoço de comemoração nos Jardins. Posso confirmar? Vitória hesitou, olhando de soslaio para Ricardo. Na verdade, interveio ele vendo sua chance, eu gostaria de convidar vocês duas para almoçar, para celebrar sua formatura adequadamente. Gabriela olhou surpresa para a mãe, claramente intrigada com o convite inesperado de um quase estranho. Seria uma honra conversar com o palestrante, disse a jovem educadamente, voltando-se para a mãe em busca de aprovação. Vitória suspirou, como quem se rende a um inevitável destino. Acho que temos muito a conversar de fato, respondeu, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Mas, Gabriela, você precisa saber que o Sr. Mendonça não é apenas o palestrante ou o construtor do anexo do HC. Ricardo prendeu a respiração. Seria agora? Assim, de repente, no meio do saguão lotado da faculdade? Ele é um antigo amigo da família, continuou Vitória para alívio momentâneo de Ricardo. De muito tempo atrás. Oh! Exclamou Gabriela, o interesse evidente em seu olhar. Nesse caso, adoraria ouvir histórias antigas. A mamãe nunca fala muito sobre o passado. Algumas histórias merecem o momento certo para serem contadas, respondeu Ricardo, encontrando os olhos de Vitória novamente. E acho que esse momento finalmente chegou. Os três caminharam em direção à saída, Ricardo sentindo-se simultaneamente o homem mais poderoso e mais frágil de São Paulo. Por 20 anos, construíra um império, moldara a paisagem da maior metrópole da América Latina, acumulara mais dinheiro do que jamais poderia gastar. E, no entanto, nunca soubera da existência do seu maior tesouro, até agora. O restaurante no rooftop do hotel mais exclusivo da Avenida Paulista não estava nos planos de Vitória para aquela tarde. Entre o vestido coral simples e os saltos de altura modesta, sentia-se deslocada entre as mesas de toalhas brancas impecáveis e arranjos de orquídeas. Gabriela, por outro lado, parecia encantada, olhando a vista panorâmica de São Paulo com os olhos brilhantes, os mesmos olhos que Ricardo agora não conseguia parar de observar. A vista é incrível, comentou Gabriela, enquanto o maître os guiava para a mesa reservada na área VIP. Dá para ver até o campus da USP daqui. Ricardo fez um gesto discreto, e como num passe de mágica, o gerente apareceu ao seu lado. O de sempre, Sr. Mendonça. Hoje não, Felipe. Traga o cardápio completo para as senhoras, por favor. E a melhor champanhe que tiver. Não precisa de champanhe, interveio Vitória, tensa. Um suco para mim está ótimo. Estamos celebrando uma formatura em medicina, insistiu Ricardo. Se isso não merece champanhe, não sei o que merece. Gabriela sorriu, constrangida, mas visivelmente lisonjeada com a atenção. Sempre quis experimentar champanhe de verdade, confessou. Na festa da turma tinha só espumante nacional. Vitória lançou um olhar de reprovação para Ricardo, que ele fingiu não perceber. Os três se sentaram, e um silêncio constrangedor pairou sobre a mesa. Para quebrar o gelo, Ricardo optou pelo caminho mais seguro. Então, cardiologia.
Perguntou dirigindo-se a Gabriela. Uma especialidade desafiadora. O rosto da jovem iluminou-se. Como soube? Só mencionei medicina no geral. Ricardo hesitou por um segundo, percebendo o deslize. O broche no seu vestido, improvisou, apontando para o pequeno pin dourado em forma de coração que ela usava. Achei que fosse uma pista. Ah, isso! Ela riu, aliviada. Presente da minha turma de estágio. Sim, sempre fui fascinada pelo coração. É o órgão mais poético do corpo, não acha? Nunca para, mesmo quando dormimos. Até que pare de vez, pensou Ricardo, lembrando-se do próprio infarto 3 anos atrás. Em vez disso, disse, um dos meus primeiros grandes projetos foi um centro cardiológico no Hospital Albert Einstein. Talvez você conheça. O Instituto Mendonça de Cardiologia? Os olhos de Gabriela arregalaram-se. Claro que conheço. Fiz 1 mês de estágio lá. Espera, aquele Mendonça é você? Ele assentiu, satisfeito com a reação. Foi uma homenagem ao meu pai. Ele morreu de infarto quando eu tinha 17 anos. Vitória olhou para ele com uma expressão difícil de decifrar. Surpresa, talvez? Ela não sabia desse detalhe sobre sua vida. Por que saberia? Quando se conheceram, ele já havia aprendido a enterrar o passado sob camadas de ambição. O champanhe chegou e Ricardo propôs um brinde. A mais nova cardiologista de São Paulo. Que você salve muitos corações. Gabriela sorriu, tocando sua taça na dele. Vitória hesitou, mas acabou participando do brinde. E então, Sr. Mendonça? Começou Gabriela. Como conheceu minha mãe? Ela nunca mencionou ter amigos no ramo imobiliário. Ricardo e Vitória trocaram olhares rápidos. Trabalhamos juntos, no início da minha carreira, respondeu ele cautelosamente. Eu era faxineira na primeira empresa dele, completou Vitória sem rodeios. Não era bem amizade, Gabi. Apenas nos conhecíamos. A jovem franziu a testa, confusa. Mas você disse que ele era amigo da família. Sua mãe está sendo modesta, interveio Ricardo, sentindo necessidade de proteger tanto Vitória quanto a imagem que Gabriela tinha dela. Vitória foi muito importante num momento crucial da minha vida profissional. Ela viu potencial em mim quando poucos viam. Não era mentira, percebeu ele com certa surpresa. Naquela noite de chuva, Vitória havia sido a única pessoa a realmente celebrar seu primeiro grande contrato. Seu sócio Renato estava viajando, sua então namorada, herdeira de uma família tradicional, achara bonitinho seu entusiasmo, como se fosse uma criança comemorando uma boa nota na escola. Mas Vitória, ela erguera o copo de uísque e brindara ao homem que vai mudar a cara de São Paulo. Fora a primeira pessoa a realmente acreditar em sua visão. Mamãe sempre teve olho para talento, disse Gabriela orgulhosa. Foi ela quem insistiu que eu tentasse medicina quando todos os professores diziam que era muito difícil para alguém da nossa escola pública. Vitória corou levemente, desconfortável com os rumos da conversa. Acho que devemos pedir, sugeriu ela, pegando o cardápio como escudo. Enquanto decidiam o que comer, Ricardo não conseguia deixar de notar as semelhanças entre ele e Gabriela. Não eram apenas os traços físicos evidentes, eram os gestos, a forma de franzir a testa ao concentrar-se no cardápio, a maneira de apoiar o queixo na mão enquanto pensava. Eram as mãos, idênticas às de sua mãe, com dedos longos e delicados que sua avó chamava de mãos de pianista. Como não percebera tudo isso imediatamente no palco? E seu pai? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Ele não veio à formatura? Um silêncio pesado abateu-se sobre a mesa. Vitória lançou-lhe um olhar que misturava incredulidade e advertência. Meu pai não faz parte da minha vida, respondeu Gabriela com uma calma ensaiada que sugeria uma resposta repetida muitas vezes ao longo dos anos. Nunca conheci. Ricardo sentiu algo quebrar dentro dele. Uma dor que não sabia que poderia sentir, justamente porque nunca soubera o que perdera. Sinto muito, disse, sem saber o que mais poderia dizer. Tudo bem, Gabriela deu de ombros com falsa indiferença.
Minha mãe foi pai e mãe. Fez o trabalho de dois. E muito bem. Vitória pegou a mão da filha e apertou levemente. Tive ajuda. Minha mãe, minhas irmãs. A família da sua mãe é de onde? Perguntou Ricardo, tentando navegar para águas mais seguras. Mogi das Cruzes, respondeu Vitória. Ainda vivem todos lá, menos minha mãe, que mora conosco em Santo André. Santo André. A informação atingiu Ricardo como um soco. Por 20 anos, sua filha crescera a menos de 1 hora de distância de seu escritório central. Quantas vezes seus caminhos teriam se cruzado sem que soubesse? Quantas vezes teria passado por ela em um shopping, em um restaurante, em uma rua qualquer? O almoço prosseguiu com conversas superficiais. Gabriela falou sobre seus planos de residência, seus professores favoritos, suas esperanças para a carreira. Ricardo ouviu tudo com atenção genuína, absorvendo cada detalhe como um homem sedento. Vitória permaneceu vigilante, intervindo quando a conversa se aproximava de terrenos perigosos, protegendo a filha como sempre fizera. Quando a sobremesa chegou, um elaborado sorvete de pistache para Gabriela, café para os adultos, Ricardo percebeu que precisava agir. O almoço acabaria em breve, e não podia deixar que Gabriela saísse de sua vida novamente. Não quando acabara de descobrir sua existência. Gabriela, começou ele cuidadosamente, estou patrocinando um programa de residência em cardiologia no Instituto Mendonça. É extremamente competitivo, mas dado seu histórico acadêmico impressionante, gostaria de convidá-la a se candidatar. Os olhos da jovem brilharam. Sério? O programa do Instituto Mendonça é o mais concorrido do país. Todos os formandos dariam um rim para entrar lá. Por sorte, você ainda precisará dos 2 rins para continuar viva, brincou ele, surpreendendo-se com a facilidade com que a piada saiu. Quando foi a última vez que fizeram uma piada espontânea? Gabriela riu, um som que Ricardo instantaneamente quis ouvir novamente. Isso seria incrível, mas... Ela hesitou. Não quero nenhum favorecimento. Se entrar, quero que seja por mérito. Tão parecida com ele. O mesmo orgulho, a mesma determinação. Sem favorecimentos, garantiu Ricardo. Apenas uma recomendação para que seu currículo seja analisado com atenção. O resto dependerá exclusivamente de você. Vitória, que estivera calada, finalmente falou. Por que faria isso? Perguntou baixo o suficiente para que apenas ele ouvisse, enquanto Gabriela se distraía com a sobremesa. Porque perdi 20 anos, respondeu ele igualmente baixo, e porque ela merece. Seus olhares se encontraram, e por um momento, Ricardo vislumbrou a Vitória de 20 anos atrás, determinada, orgulhosa, desconfiada de favores que pudessem ter segundas intenções. Precisamos conversar, sussurrou ela. A sós. Ele assentiu, compreendendo. Havia muito a ser dito, explicado, decidido, mas não ali, não agora. O celular de Gabriela tocou, quebrando o momento. Desculpem, é o grupo da turma, disse ela, verificando a mensagem. Estão todos se reunindo para tirar fotos no Ibirapuera antes do jantar de formatura. Preciso ir em 1 hora. Claro, querida, disse Vitória, visivelmente aliviada com a interrupção. Não pode perder isso. Senhor Mendonça, Gabriela virou-se para Ricardo. Muito obrigada pelo almoço e pela oportunidade. Posso deixar meu contato? Por favor, me chame de Ricardo, pediu ele, sentindo um nó na garganta. E sim, claro. Eles trocaram números, e Ricardo pediu à sua assistente por mensagem que enviasse todos os detalhes do programa de residência para Gabriela. Quando terminaram o café, ele insistiu em levá-las onde precisassem. Tenho motorista esperando, explicou. Seria um prazer. No elevador, descendo do 42º andar do edifício, Ricardo sentiu o peso de 2 décadas de ausência. Gabriela falava animadamente sobre a celebração que viria à noite, sobre os amigos, sobre o futuro. Vitória permanecia em silêncio, olhando fixamente para os números que indicavam os andares. No lobby, Ricardo puxou Vitória gentilmente pelo cotovelo.
Quando podemos conversar? Perguntou sem rodeios. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Amanhã. Gabriela terá um brunch com os colegas. Podemos nos encontrar às 10 horas. Onde? No Parque do Ibirapuera, perto do Museu de Arte Moderna. Lugar público. Ele entendeu a precaução dela. Assentiu, respeitando seus termos. Na calçada, seu Maybach preto aguardava com o motorista à porta. Gabriela não conseguiu esconder o assombro. Nossa, é seu? Perguntou, admirando o veículo luxuoso. É apenas um carro, respondeu ele subitamente constrangido com a própria ostentação. Depois de dar o endereço ao motorista e se despedir, Ricardo observou o veículo afastar-se pela Avenida Paulista. Dentro dele, seguia muito mais que sua ex-faxineira e uma recém-formada em medicina. Seguia seu passado e, possivelmente, seu futuro. Pela primeira vez em 20 anos, Ricardo Mendonça sentiu medo do amanhã. O Parque do Ibirapuera despertava lentamente naquela manhã de sábado. Corredores matinais traçavam suas rotas habituais, enquanto famílias começavam a espalhar suas toalhas sobre a grama ainda úmida de orvalho. Ricardo Mendonça estacionou seu Porsche Cayenne próximo ao Museu de Arte Moderna e verificou o relógio. 9h40. 20 minutos de antecedência, um hábito adquirido em décadas de reuniões de negócios, onde ser pontual significava chegar cedo. A noite anterior havia sido de insônia completa. As imagens de Gabriela repetiam-se incessantemente em sua mente. O sorriso, as mãos idênticas às de sua mãe, a maneira como ajeitava o cabelo atrás da orelha quando estava nervosa. Como não percebera imediatamente? Como pudera ver aqueles traços tão característicos dos Mendonça e não reconhecer seu próprio sangue? Mais perturbadores ainda eram os fragmentos de memória daquela noite chuvosa com Vitória. O uísque, a celebração pelo primeiro grande contrato, a chuva castigando as janelas do pequeno escritório no Brooklyn. E depois, o táxi que chamara para levá-la para casa, o beijo inesperado na despedida, o retorno dela para buscar a bolsa esquecida e tudo o que se seguiu. Uma única noite, um único erro. Não era justo chamar de erro algo que resultara em Gabriela. Uma única vez que mudara tudo, embora ele só descobrisse isso 20 anos depois. Ricardo caminhou até uma das pequenas praças próximas ao museu, sentando-se em um banco com vista para o caminho principal. De lá, viu quando Vitória se aproximou, pontualmente às 10 horas. Ela vestia jeans simples e uma blusa branca, os cabelos presos em um coque desalinhado. Mesmo na simplicidade havia uma elegância natural que o tempo não conseguira apagar. Ela o avistou e caminhou em sua direção, sem pressa, como quem mede cada passo. Ricardo levantou-se, incerto sobre como cumprimentá-la. Um aperto de mão seria formal demais. Um abraço, íntimo demais. Acabou apenas acenando com a cabeça, gesto que ela retribuiu ao sentar-se na outra extremidade do banco. Obrigada por vir, disse ele, quebrando o silêncio inicial. Não vim por você, respondeu Vitória direta. Vim pela Gabriela. Ricardo assentiu, compreendendo a severidade no tom dela. Como ela está? Depois de ontem? Empolgada com a possibilidade do programa de residência, Vitória suspirou. Falou de você a noite toda, do importante empresário que pode abrir portas. O desconforto em sua voz era evidente. Não pretendo usar isso para comprá-la, se é o que está pensando, defendeu-se Ricardo. E o que pretende exatamente? A pergunta pairou entre eles, carregada de 2 décadas de ausência e dúvidas. Conhecê-la, respondeu ele finalmente. Fazer parte da vida dela, se ela me permitir. Vitória soltou uma risada seca, sem humor. Depois de 20 anos? O que mudou agora, Ricardo? O fato de ela ser médica formada pela USP a torna mais digna de ser sua filha? As palavras atingiram-no como um tapa. Era isso que ela pensava dele? Nunca soube dela, respondeu, controlando a voz. Você mesma disse que a carta nunca chegou até mim. E se tivesse chegado? Desafiou Vitória. O grande Ricardo Mendonça teria abandonado seus planos de conquista imobiliária para ajudar a criar uma criança com a faxineira?
A pergunta o pegou desprevenido. Teria? Aos 28 anos, faminto por sucesso e reconhecimento, teria ele aceitado a responsabilidade de ser pai? A honestidade o forçou a hesitar, e essa hesitação foi resposta suficiente para Vitória. Foi o que pensei, ela murmurou. Não podemos mudar o passado, disse ele após um momento, mas posso estar presente agora. Como? Questionou ela. Vai simplesmente aparecer um dia e dizer: Oi, Gabriela, eu sei que você acabou de se formar e está começando sua vida adulta, mas surpresa, sou seu pai. Ricardo percebeu a complexidade da situação. Não era apenas sobre ele querer conhecer a filha. Era sobre como essa revelação afetaria Gabriela, que crescera sem pai e construíra sua própria narrativa para lidar com essa ausência. Como você explicou? Perguntou ele, genuinamente curioso. Sobre o pai dela? Vitória olhou para o horizonte, onde o sol começava a aquecer o dia. Disse que nos conhecemos brevemente, que quando descobri a gravidez, você já tinha partido, e que optei por criá-la sozinha. Mentiu? Omiti, corrigiu ela. Nunca disse que você sabia e abandonou. Nunca quis que ela crescesse ressentida. Ricardo sentiu uma onda de gratidão inesperada. Mesmo sozinha, mesmo após tudo, Vitória havia protegido sua imagem aos olhos da filha. O que disse sobre mim? Quem eu era? Um rapaz ambicioso que conheci no trabalho. Sem nome, sem detalhes. Apenas alguém que passou brevemente pela minha vida. E ela nunca perguntou mais? Claro que perguntou. Vitória sorriu tristemente. Especialmente na adolescência. Foi a fase mais difícil. Ela queria respostas que eu não podia dar. Por que não podia? Vitória virou-se para encará-lo diretamente. O que eu diria? Que o pai era um empresário em ascensão que eu via todos os dias enquanto limpava seu escritório? Que tivemos uma noite juntos quando ele estava celebrando seu primeiro grande negócio? Que tentei contatá-lo quando descobri a gravidez, mas nunca obtive resposta? Ela balançou a cabeça. Preferi deixá-la imaginar que o pai poderia ser qualquer um, alguém comum, e não uma figura específica para odiar ou idealizar. Ricardo absorveu cada palavra, imaginando como teria sido para Vitória enfrentar tudo sozinha. A gravidez, o nascimento, a criação de Gabriela, os questionamentos inevitáveis sobre o pai ausente. Como conseguiu? Perguntou a voz baixa. Criá-la, sustentá-la, educá-la, sozinha. Algo se suavizou no olhar de Vitória. Não foi fácil. Trabalhei em 2, às vezes 3 empregos. Minha mãe ajudou muito. Mudamos para Santo André, onde o custo de vida era menor. Consegui um emprego como auxiliar administrativa em um hospital, o que me permitiu um horário mais estável. E a faculdade de medicina? Como... Ele hesitou, sem saber como formular a pergunta sem soar ofensivo. Como uma faxineira conseguiu pagar a faculdade de medicina para a filha? Completou ela com um leve tom de desafio. Não foi isso que... Foi exatamente isso que quis perguntar, interrompeu Vitória. E a resposta é: não paguei. Gabriela sempre foi brilhante. Estudou em escola pública, mas desde cedo se destacava. No ensino médio, conseguiu uma bolsa em um cursinho preparatório para o vestibular. Passou na USP com mérito próprio, em 9º lugar na classificação geral. O orgulho na voz dela era palpável, e Ricardo sentiu uma pontada de inveja por não ter participado daqueles momentos. Impressionante, murmurou genuinamente admirado. Ela é, concordou Vitória, melhor do que qualquer um de nós. Ficaram em silêncio por alguns instantes, observando uma família que passava por eles, pai e mãe de mãos dadas com um menino pequeno entre eles. O que quer de mim, Ricardo? Perguntou Vitória finalmente. Qual é seu plano? Porque Gabriela não é uma propriedade a ser adquirida ou um projeto a ser desenvolvido. Ela é uma pessoa com sentimentos, história, expectativas. Sei disso, respondeu ele com mais rispidez do que pretendia. Suavizou o tom antes de continuar. Não tenho um plano, como você diz. Tenho um desejo de conhecê-la, de fazer parte da vida dela, se ela me aceitar.
E como pretende fazer isso? Ricardo havia pensado nisso durante toda a noite. Começando com o programa de residência. É legítimo. Ela é qualificada. Podemos nos conhecer melhor nesse contexto, profissionalmente a princípio. Quando for o momento certo, quando houver confiança, podemos contar a verdade. E se ela reagir mal? Se não quiser nada com você? A possibilidade doía mais do que Ricardo esperava. Então respeitarei a decisão dela. Mas preciso tentar, Vitória. Já perdi 20 anos. Vitória estudou-o por um longo momento, como se tentasse enxergar além da fachada do empresário bem-sucedido. Por quê? Perguntou ela, a voz mais suave. Por que isso importa tanto agora? Você tem sua vida, seu império. Gabriela e eu sobrevivemos 2 décadas sem você. Por que se importar agora? A pergunta atingiu o cerne da questão. Por que, de fato? Ricardo olhou para o lago do parque, buscando uma resposta que nem ele mesmo compreendia completamente. Quando tive o infarto, há 3 anos, começou ele lentamente, estava sozinho no escritório. Era domingo à noite e eu trabalhava num projeto novo. Sentia dor no peito, o braço formigando. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Vitória ouvia atentamente, a expressão indecifável. Consegui chamar a ambulância. No caminho para o hospital, com a sirene ligada, tive certeza que ia morrer. E sabe qual foi meu último pensamento? Ninguém vai sentir minha falta. As palavras saíram com dificuldade, confessando uma verdade que nunca havia compartilhado com ninguém. Tenho dinheiro, propriedades, empresas, tenho um nome em edifícios por toda São Paulo, mas não tenho ninguém. Sobrevivi ao infarto e voltei exatamente para a mesma vida vazia. Uma folha seca caiu entre eles, rodopiando antes de pousar no chão. Quando vi Gabriela ontem, quando percebi que tinha uma filha, ele engoliu seco, lutando contra a emoção que ameaçava dominá-lo. Foi como se finalmente entendesse o que estava faltando. Não é sobre culpa ou compensação, é sobre conexão, sobre pertencimento. Vitória permaneceu em silêncio, mas algo em seus olhos havia mudado. Não estou pedindo para ser o pai que nunca fui, continuou Ricardo. Seria presunçoso e injusto. Só estou pedindo uma chance de fazer parte da vida dela, da forma como ela aceitar. E se for apenas como o patrono da residência, o benfeitor distante? Então será assim, respondeu ele, com uma resignação que surpreendeu a ambos. Vitória respirou fundo, como quem toma uma decisão difícil. Ela tem um jantar hoje à noite com amigos. Amanhã estará livre. Podemos ir ao seu instituto, ver o programa de residência, os 3. Os olhos de Ricardo brilharam com esperança inesperada. De verdade? Sim, mas com uma condição. Não vai contar a ela quem você é, completou Vitória com firmeza inabalável nos olhos. Não ainda. Vamos deixar que ela forme uma opinião sobre você primeiro, sem o peso dessa revelação. Ricardo hesitou. A ansiedade de recuperar o tempo perdido lutava contra a prudência de não causar um trauma irreparável. Por quanto tempo? Perguntou finalmente. O tempo necessário. Pode ser semanas ou meses, respondeu ela, levantando-se do banco. Não é uma transação imobiliária com prazo definido, Ricardo. É a vida emocional da minha filha, da nossa filha. A última frase atingiu Ricardo com força inesperada. Nossa filha. Era a primeira vez que Vitória reconhecia verbalmente essa conexão entre eles. Tudo bem, concordou ele. Seguiremos seu ritmo, sem revelações precipitadas. Vitória assentiu, um alívio sutil perpassando seu rosto. Mas preciso que entenda uma coisa, continuou Ricardo, também se levantando. Se ela me aceitar em sua vida, mesmo sem saber a verdade, não vou desaparecer depois. Não estou buscando uma experiência temporária de paternidade. Quero construir algo duradouro. O vento agitou as folhas das árvores ao redor, criando um farfalhar que preencheu o silêncio entre eles. Vamos por partes, respondeu Vitória, pragmática como sempre. Primeiro, veja se gosta dela como pessoa, não apenas como ideia, e deixe que ela decida se gosta de você. A observação o surpreendeu.
Era possível não gostar da própria filha? Mas Vitória tinha razão. Até agora, estava encantado com a ideia de ter uma filha, com as semelhanças físicas, com a possibilidade de um legado. Mas ainda não conhecia Gabriela de verdade, seus valores, opiniões, personalidade. É justo, concordou ele. Trocaram números de telefone e confirmaram os detalhes para o dia seguinte. Antes de se despedirem, Ricardo fez uma última pergunta. Por que está fazendo isso? Depois de tudo, você poderia simplesmente me afastar. Vitória ajeitou a bolsa no ombro, pensativa. Não é por você, respondeu finalmente. É por ela. Gabriela sempre quis saber sobre o pai. Sempre perguntou, sempre sentiu essa ausência. Se há uma possibilidade de preencher esse vazio sem causar mais dor? Ela deixou a frase no ar. Obrigado, disse Ricardo sinceramente. Não me agradeça ainda, advertiu Vitória. Se machucar minha filha, de qualquer forma, vai desejar nunca ter nos encontrado naquela formatura. A ameaça, dita com absoluta convicção, não soou como hipérbole. Ricardo assentiu, compreendendo a intensidade da proteção maternal. Até amanhã, então. Mandarei o endereço exato do instituto. Já sabemos onde fica, respondeu Vitória, com um quase sorriso. Gabriela fez estágio lá, lembra? Com isso, ela se afastou pelo caminho de pedras do parque, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos. Ele a observou até que desaparecesse entre os frequentadores do parque, que aumentavam à medida que a manhã avançava. De volta ao carro, Ricardo checou as mensagens. Dezenas de e-mails não lidos, chamadas perdidas de sócios, lembretes de compromissos. O mundo que sempre ocupara toda a sua atenção, agora parecia distante e menos urgente. Iniciou o motor, mas não partiu imediatamente. Pegou o celular e fez algo incomum. Cancelou todos os compromissos do fim de semana. Depois, ligou para sua assistente. Patrícia, preciso que organize uma visita especial ao Instituto amanhã. Sim, domingo. Uma candidata à residência e sua mãe. Quero o diretor médico presente e acesso a todas as áreas. Sim, é importante. Extremamente importante. Ao desligar, sentiu uma pontada no peito. Não o princípio de outro infarto, mas uma emoção que havia esquecido. Ansiedade genuína. Aquela mistura de medo e expectativa que sentira no início da carreira, antes que o sucesso a substituísse por uma confiança inabalável. O domingo amanheceu com um céu de azul impossível, desses que São Paulo raramente oferece. Ricardo chegou ao Instituto Mendonça de Cardiologia 1 hora antes do combinado. Quis verificar pessoalmente cada detalhe, desde a limpeza do saguão principal até as flores frescas na recepção. O prédio, uma estrutura moderna de vidro e aço, anexa ao Hospital Albert Einstein, era seu projeto favorito. Não o maior ou o mais lucrativo, mas o mais significativo. Construído após a morte do pai, representava a única conexão que mantivera com seu passado. Senhor Mendonça, não esperávamos o senhor tão cedo, disse o doutor. Laurindo, diretor médico do instituto, visivelmente surpreso ao encontrá-lo inspecionando o laboratório de cateterismo. Estamos recebendo visitantes especiais hoje, Laurindo, respondeu Ricardo, ajustando o paletó do terno casual que escolhera para a ocasião. Quero ter certeza de que tudo esteja impecável. O instituto sempre está impecável, senhor, respondeu o médico com um orgulho justificável. Mas confesso que estou curioso sobre essa visita dominical. Patrícia mencionou uma candidata à residência? Gabriela Alvares, confirmou Ricardo, recém-formada pela USP, especial interesse em cardiologia intervencionista. Alvares? Repetiu o médico franzindo o senho. Não me lembro desse sobrenome entre os candidatos que entrevistamos. Ela ainda não se candidatou oficialmente, explicou Ricardo. Considere isso uma pré-avaliação. O médico assentiu, diplomaticamente evitando questionar os motivos do patrão, embora sua curiosidade fosse evidente. Preparei uma apresentação completa do programa. Acesso ao laboratório de simulação e à biblioteca. Se desejar, posso convidar alguns de nossos residentes atuais para conversarem com ela. Excelente!
aprovou Ricardo. Mas não quero que pareça uma entrevista formal. Quero que ela veja o que oferecemos sem pressão. Às 10h em ponto, a recepcionista anunciou a chegada das visitantes. Ricardo sentiu o coração acelerar de uma forma que nenhuma negociação milionária jamais provocara. Gabriela entrou primeiro, os olhos arregalando-se ao ver a grandiosidade do saguão principal, com sua escultura cinética representando o fluxo sanguíneo e o imenso painel digital que mostrava em tempo real estatísticas cardíacas da população brasileira. Vitória vinha logo atrás, discreta em um vestido simples, os olhos avaliando tudo com cautela, especialmente Ricardo. "Bom dia", cumprimentou ele aproximando-se. "Bem-vindas ao Instituto Mendonça." "Senhor Mendonça", exclamou Gabriela, o entusiasmo mal contido. "Isso é... uau! Muito mais impressionante do que lembro do meu estágio. Naquela época só tive acesso ao setor acadêmico." Ricardo sorriu, genuinamente satisfeito com a reação dela. "Hoje você verá tudo." "Doutor Laurindo", nosso diretor médico, preparou um tour completo. O médico adiantou-se, estendendo a mão para Gabriela. "É um prazer conhecê-la, doutora Alvares. Ouvi falar muito bem de você." Ricardo percebeu a mentira educada, mas apreciou o esforço do diretor em fazer Gabriela se sentir especial. "Obrigada, mas ainda não sou doutora", corrigiu ela corando levemente. "Só médica recém-formada, ansiosa para começar a residência." "E por que cardiologia?", perguntou o doutor. Laurindo, enquanto iniciavam o tour pelo instituto, Gabriela lançou um olhar rápido para a mãe antes de responder. "Meu avô morreu de infarto quando eu tinha 12 anos. Foi súbito, em casa. Lembro de me sentir completamente impotente, vendo-o partir sem poder fazer nada." Ricardo sentiu um arrepio. Ela falava do pai de Vitória, um homem que ele nunca conhecera, mas que fora o avô de sua filha. "Sinto muito", disse com sinceridade. "Foi há muito tempo", continuou Gabriela. "Mas naquele momento, prometi a mim mesma que aprenderia a salvar corações, literalmente." "Uma motivação poderosa", comentou o Dr. Laurindo, visivelmente impressionado. "Muitos dos nossos melhores cardiologistas têm histórias semelhantes." Enquanto percorriam os laboratórios de última geração, as salas de procedimentos e a biblioteca especializada, Ricardo observava Gabriela com fascínio crescente. Não era apenas a semelhança física que o impressionava agora, mas a paixão com que ela absorvia cada informação, cada detalhe técnico. O Dr. Laurindo, inicialmente cético, claramente mudara de opinião ao longo do tour, respondendo com entusiasmo às perguntas precisas e tecnicamente sofisticadas da jovem médica. Vitória mantinha-se alguns passos atrás, observando a interação. Em determinado momento, quando Gabriela e o diretor se adiantaram para examinar um novo equipamento de imageamento cardíaco, Ricardo aproximou-se dela. "Ela é incrível", comentou baixinho. "Sempre foi", respondeu Vitória, um sorriso discreto de orgulho nos lábios. "Desde pequena, você fez um trabalho extraordinário", reconheceu ele, sentindo o peso de sua ausência mais do que nunca. Vitória olhou-o diretamente nos olhos, sem a hostilidade dos encontros anteriores. Ela teve bons exemplos, minha mãe, minhas irmãs, professores que acreditaram nela. "Mas principalmente você", insistiu Ricardo. "Não estou tentando agradar, Vitória. Estou reconhecendo a verdade. Você construiu algo notável aqui." Antes que ela pudesse responder, Gabriela voltou-se para eles, os olhos brilhando de excitação. Mãe, eles têm um programa de pesquisa sobre cardiomiopatias congênitas. É exatamente o que eu queria estudar." O tour continuou por mais 1 hora, culminando em um almoço no restaurante privativo do Instituto, onde médicos residentes se juntaram a eles. Ricardo observava com crescente admiração como Gabriela navegava facilmente entre tópicos complexos, conquistando o respeito dos jovens médicos sem esforço aparente. "Impressionante, não?", comentou o doutor.
Laurindo, aproximando-se de Ricardo, enquanto Gabriela conversava animadamente com um grupo de residentes. Raramente vejo candidatos com essa combinação de conhecimento técnico e habilidades interpessoais. Ela seria um ganho para o programa, então? Perguntou Ricardo, tentando soar casual. O diretor olhou-o com curiosidade renovada. Sem dúvida, mas, se me permite a indiscrição, qual é seu interesse pessoal nesta candidata específica, senhor? Mendonça, o senhor nunca se envolveu diretamente no processo seletivo antes. Ricardo hesitou, consciente de que Vitória os observava atentamente do outro lado da sala. Digamos que estou expandindo meus interesses, respondeu evasivamente. Não apenas construindo estruturas, mas investindo nas pessoas que as ocuparão. O médico não pareceu convencido, mas assentiu respeitosamente. Bem, se decidir patrocinar a carreira desta jovem em particular, terá feito uma excelente escolha. Quando o almoço terminou e todos se despediram, Ricardo acompanhou Vitória e Gabriela até a saída. No caminho, Gabriela não continha a empolgação. Isso foi incrível. O programa é tudo que eu sempre sonhei, declarou ela então, virando-se para Ricardo com uma expressão súbita de sobriedade. Mas preciso que entenda uma coisa, Sr. Mendonça. Se eu conseguir uma vaga, quero que seja por mérito próprio. A declaração, tão semelhante ao que ele próprio teria dito na idade dela, fez Ricardo sorrir. Nunca duvidei disso, respondeu. E por favor, é apenas Ricardo. Ao se despedirem no estacionamento, Gabriela surpreendeu-o com um abraço espontâneo. Obrigada por esta oportunidade, disse ela. Independente do resultado, significou muito. Ricardo sentiu o coração comprimir-se no peito. Era o primeiro contato físico com a filha que não conhecera por 20 anos. Durou apenas alguns segundos, mas gravou-se em sua memória com uma intensidade avassaladora. "Má, o prazer foi meu", conseguiu dizer, a voz ligeiramente embargada. Vitória observou a cena com uma expressão complexa, entre a cautela e a compreensão. Quando Gabriela se afastou para atender uma ligação, ela aproximou-se de Ricardo. "Você se saiu bem hoje", admitiu em voz baixa. "Obrigado por permitir isso", respondeu ele. "Não agradeça ainda", advertiu Vitória, mas sem a dureza anterior. "Estamos apenas começando." As semanas seguintes estabeleceram uma nova rotina na vida de Ricardo Mendonça. Pela primeira vez em décadas, suas manhãs não começavam com a revisão de planilhas financeiras ou reuniões com investidores, mas com uma ansiedade quase adolescente ao verificar o celular, esperando mensagens de Gabriela. A jovem havia sido formalmente aceita no programa de residência do Instituto, começando dentro de um mês. Enquanto isso, Ricardo criara pequenos pretextos para manter contato, convites para almoços profissionais, visitas técnicas ao laboratório de pesquisa, até mesmo um tour pelos projetos arquitetônicos da Mendonça Incorporações para que entendesse melhor o trabalho dele. Naquela tarde de quinta-feira, enquanto observava a cidade do alto de seu escritório, no 305º andar de um dos seus edifícios, Ricardo foi interrompido por uma ligação incomum. "Ricardo", a voz de Vitória soava tensa. "Precisamos conversar." Ele sentiu o estômago contrair-se. Nas últimas semanas, ela havia se mantido distante, permitindo o desenvolvimento da relação entre ele e Gabriela, mas sempre vigilante, como uma sentinela silenciosa. "Aconteceu alguma coisa?" "Pessoalmente", insistiu ela. "Pode me encontrar no café perto do metrô Brigadeiro em 1 hora?" Ricardo reorganizou toda a sua agenda, cancelando uma reunião com investidores estrangeiros sem pensar 2 vezes. Algo impensável há apenas 1 mês. O café era simples, frequentado principalmente por trabalhadores das redondezas. Nada parecido com os estabelecimentos exclusivos que Ricardo costumava frequentar. Encontrou Vitória sentada ao fundo, as mãos em torno de uma xícara de chá, o olhar distante. "O que houve?" perguntou ele, sem rodeios, assim que se sentou. "Gabriela está bem?" Vitória observou-o por um momento, como se avaliasse sua genuína preocupação. "Ela está ótima",
Aliás, é exatamente sobre isso que precisamos conversar. Ricardo franziu a testa confuso. Nesses últimos 20 dias, você jantou com ela 5 vezes, almoçou outras 7, mostrou seus projetos, apresentou-a a médicos renomados, enviou-lhe livros raros de cardiologia, enumerou Vitória. Ela fala de você constantemente. Isso é ruim? Arriscou Ricardo, tentando decifrar a expressão preocupada de Vitória. Gabriela está se apegando muito a você, respondeu ela diretamente. E tenho medo do que acontecerá quando descobrir a verdade. Ricardo absorveu o impacto daquelas palavras. Nos últimos dias, ele mesmo notara como o relacionamento evoluíra de uma cordialidade profissional para algo mais próximo de uma amizade. Gabriela o procurava para compartilhar artigos médicos, pedia conselhos sobre investimentos, até mesmo brincava sobre seu gosto musical antiquado, quando ele mencionou preferir MPB clássica ao rap que ela ouvia. Acredito que está na hora de contarmos a ela, disse Ricardo finalmente. Vitória pousou a xícara com cuidado excessivo. Tenho medo, Ricardo, admitiu com uma vulnerabilidade que ele nunca vira nela. Medo de perder a confiança dela, de ela pensar que a enganei a vida toda. Nunca a enganou, rebateu ele. Você a protegeu. E quanto a mim, bem, não posso continuar construindo um relacionamento baseado em omissão. Acha que está pronto para lidar com a reação dela? Questionou Vitória. Pode não ser o que espera. Ela pode ficar furiosa, magoada, confusa. Estou preparado para qualquer reação, garantiu Ricardo, embora sentisse uma pontada de insegurança. O que não estou preparado é para continuar vivendo esta meia-verdade. Vitória assentiu lentamente, reconhecendo a validade do argumento. Ela perguntou sobre você ontem, confessou. Quis saber por que eu nunca mencionei você antes, mesmo sabendo que trabalhamos juntos no passado. O que você disse? A verdade parcial, que éramos de mundos diferentes, que seguimos caminhos separados. Ricardo observou o movimento do café, pessoas comuns vivendo vidas comuns, sem o peso de segredos de 2 décadas. Como fazemos isso? Perguntou, sentindo-se estranhamente inexperiente, ele que negociava acordos milionários sem hesitar. Jantar, na minha casa, decidiu Vitória. Um ambiente seguro para ela, neste sábado. E simplesmente, contamos. Vou começar a conversa, disse Vitória. Você complementa, sem ensaios, sem roteiros. Ela merece autenticidade. Ricardo assentiu, sentindo simultaneamente alívio e terror. A possibilidade de Gabriela rejeitá-lo completamente era real. Mais do que isso, era razoável. Que direito tinha ele de entrar na vida dela agora, depois de ausente por tanto tempo, mesmo que involuntariamente? Devo levar algo? Perguntou, sentindo-se absurdamente formal. Um quase sorriso surgiu nos lábios de Vitória. Não estamos falando de um jantar social, Ricardo. Sei disso, mas... Ele hesitou. Quero fazer isso certo. Vitória estudou-o por um momento. Traga você mesmo. Apenas você. Não o empresário, não o filantropo, não o milionário. Apenas o homem. Os 3 dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Ricardo. Continuou trocando mensagens com Gabriela, cada interação agora carregada com o peso do que estava por vir. Ela comentou sobre um artigo científico que ele lhe enviara. Perguntou sobre restaurantes em Campos do Jordão, onde planejava passar um fim de semana com amigas. Compartilhou animadamente a notícia de que seu artigo acadêmico havia sido aceito para publicação. Cada mensagem era uma facada de culpa. Cada resposta, um exercício de autocontrole para não antecipar a revelação. No sábado, às 19 horas, Ricardo estacionou seu carro na rua tranquila de Santo André, onde Vitória e Gabriela moravam. A casa era modesta, mas bem cuidada, com um pequeno jardim frontal, onde roseiras floridas demonstravam atenção constante. Respirou fundo antes de tocar a campainha, sentindo-se completamente deslocado.
Havia décadas que não frequentava um bairro como aquele. Casas simples, lado a lado, carros populares estacionados na rua, crianças andando de bicicleta na calçada. Foi Gabriela quem atendeu, sorrindo animadamente. "Ricardo, bem-vindo à nossa humilde residência", brincou ela, fazendo um gesto teatral para que entrasse. "Nada comparado aos seus arranha-céus, mas tem seu charme." Ele sorriu, tentando disfarçar o nervosismo. "É perfeita", respondeu com sinceridade. A casa emanava calor humano, com fotografias nas paredes, livros empilhados em estantes simples, almofadas coloridas no sofá de 2 lugares. "Mamãe está terminando o jantar", informou Gabriela. "Quer conhecer meu cantinho de estudo? Estou organizando material para a residência." Ricardo assentiu, seguindo-a por um corredor curto até um pequeno quarto transformado em escritório. Uma mesa simples ocupava quase todo o espaço, coberta de livros de medicina, cadernos de anotações meticulosas e um laptop aberto em um artigo científico. "Impressionante", comentou ele, genuinamente admirado com a organização e dedicação evidentes. "Bagunça organizada", riu ela. "Mamãe odeia, mas eu sei exatamente onde está cada coisa." Na parede sobre a mesa, um mural de cortiça exibia certificados, fotos de formatura e, para surpresa de Ricardo, um recorte de jornal com sua própria foto, de uma entrevista recente sobre o Instituto Mendonça. Gabriela notou seu olhar. "Esperança de que um pouco do seu sucesso se transfira para mim por osmose", brincou, mas havia algo além do humor casual em seus olhos. "Sabe, nunca tive muitas referências masculinas na minha vida. Meu avô morreu quando eu era criança, não tenho tios próximos, e meu pai, bem, nunca esteve presente." Ricardo sentiu a garganta fechar. Como responder a isso sem se trair? "Sua mãe fez um trabalho extraordinário", conseguiu dizer, a voz ligeiramente rouca. "Sim, ela é incrível", concordou Gabriela com evidente admiração, mas sempre senti essa lacuna, sabe? Essa curiosidade sobre a outra metade que me formou. A conversa foi interrompida por Vitória, chamando-os para jantar. Ricardo seguiu Gabriela até a pequena sala de jantar, onde uma mesa cuidadosamente arrumada esperava por eles. Vitória lançou-lhe um olhar que mesclava determinação e apreensão. O jantar começou com conversas triviais. Comentários sobre a comida, histórias leves sobre o início da carreira médica de Gabriela, perguntas educadas sobre os novos projetos de Ricardo. A tensão, porém, era palpável, ao menos para os 2 adultos que compartilhavam o segredo. Foi Gabriela quem, inconscientemente, abriu a porta para a revelação. "Tenho uma dúvida que não consigo deixar de pensar", disse ela, após um momento de silêncio. "Como vocês 2 se conheceram exatamente?" A versão completa. Vitória pousou os talheres e lançou um olhar significativo para Ricardo. "Na verdade, Gabi, há algo importante que precisamos contar a você", começou ela, a voz firme, apesar da evidente tensão. "Sobre mim, sobre Ricardo e sobre você." Gabriela franziu o senho, a expressão confusa dando lugar a uma atenção intensa. "O que está acontecendo? Vocês estão me assustando." Ricardo sentiu o coração acelerar a um ritmo que certamente não seria aprovado por nenhum cardiologista. 20 anos de ausência, de desconhecimento, de vazio, condensados neste momento crucial. "Gabriela", disse Vitória, respirando fundo, "lembra-se de todas as vezes que você perguntou sobre seu pai?" A jovem assentiu lentamente, os olhos alternando entre a mãe e Ricardo, uma compreensão começando a se formar em seu olhar. "Eu sempre disse que foi alguém que conheci brevemente no trabalho, que quando descobri a gravidez, ele já não fazia mais parte da minha vida." "Sim", concordou Gabriela, a voz quase um sussurro. "Sempre achei que era uma forma educada de dizer que ele não quis saber de mim." "Não foi bem assim", continuou Vitória com cuidado. "Eu realmente tentei informá-lo. Deixei uma carta com seu sócio para que entregasse pessoalmente."
Mas essa carta nunca chegou ao destinatário. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado com o peso de 2 décadas de segredos. Gabriela olhou diretamente para Ricardo, a compreensão iluminando seu rosto como um amanhecer doloroso. É você? Não era uma pergunta, mas uma constatação. Você é meu pai. Ricardo sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da pequena sala de jantar. Sim, respondeu, a voz quase inaudível. A expressão de Gabriela transformou-se em algo indescritível. Uma mistura complexa de choque, confusão, raiva nascente e uma curiosidade que parecia mais forte que tudo. Por isso, o interesse repentino em mim? O programa de residência, os livros, os almoços? Perguntou ela, as palavras saindo rápidas, quase atropeladas. Foi tudo por culpa? Não, respondeu Ricardo instintivamente. Foi porque, quando te vi naquela formatura, algo dentro de mim reconheceu você imediatamente. Antes mesmo de saber com certeza, antes de confirmar com sua mãe. Algo em mim já sabia. Gabriela levantou-se abruptamente, a cadeira arrastando no piso com um ruído estridente. Preciso de ar, declarou a voz trêmula, dirigindo-se à pequena varanda dos fundos. Vitória fez menção de segui-la, mas Ricardo tocou seu braço gentilmente. Posso? Pediu, quase em súplica. Após um momento de hesitação, Vitória assentiu. Vá com calma, aconselhou. Ela precisa processar. Ricardo encontrou Gabriela apoiada no parapeito da pequena varanda, o olhar fixo nas estrelas que começavam a pontilhar o céu de Santo André. Aproximou-se cautelosamente, mantendo uma distância respeitosa. Posso me juntar a você? Perguntou, a voz baixa. Ela deu de ombros, um gesto que poderia significar tanto faz quanto se quiser. Ricardo escolheu interpretar como permissão. Sei que é muita coisa para processar, começou ele. Muita coisa? Gabriela virou-se para encará-lo, os olhos brilhantes de lágrimas contidas. É uma vida inteira. Minha vida inteira. Ricardo assentiu, aceitando a crítica implícita. Por que agora? Continuou ela. Por que não há 5 anos ou 10? Por que aparecer justamente quando finalmente consegui construir minha vida sem um pai? A pergunta pairou entre eles, carregada de 2 décadas de ausência. Porque o destino, ou o universo, ou seja lá o que for, decidiu que era o momento certo, respondeu Ricardo com uma honestidade crua. Eu não sabia, Gabriela. Nunca soube que você existia. Se soubesse... O quê? Desafiou ela. Teria largado tudo para criar uma filha com uma faxineira? O grande Ricardo Mendonça, assumindo um bebê indesejado? As palavras atingiram Ricardo como um golpe físico, não pela dureza, mas pela verdade que carregavam. O homem que ele era 20 anos atrás teria feito isso? Provavelmente não. E era exatamente isso que o atormentava. Não posso mudar quem fui, admitiu após um longo silêncio. Nem posso prometer que teria sido o pai que você merecia naquela época. Era ambicioso, egoísta, obcecado com sucesso e reconhecimento. Gabriela pareceu surpresa com a franqueza. Mas posso dizer com absoluta certeza que se tivesse sabido sobre você, minha vida teria tomado um rumo completamente diferente. E provavelmente teria sido uma vida muito melhor do que a que tive. Como pode ter certeza? Perguntou ela, a voz mais suave, curiosa apesar da mágoa. Ricardo olhou para o horizonte, para as luzes de São Paulo que brilhavam à distância. Porque nos últimos 2 meses, desde que descobri sua existência, senti mais propósito e alegria do que nos 20 anos anteriores, confessou. Cada mensagem sua, cada almoço, cada conversa, me fizeram perceber o vazio em que vivia. Gabriela observou-o atentamente, como se tentasse enxergar além da fachada do empresário bem-sucedido, buscando o homem por trás do império. Então não é culpa? Perguntou finalmente. Não. É algo muito mais simples e muito mais complicado, respondeu Ricardo. É a chance de conhecer minha filha, de fazer parte da sua vida, se você permitir. Um silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes do bairro.
Crianças brincando em alguma rua próxima, uma televisão ligada em uma casa vizinha, o latido ocasional de um cachorro. Tenho tantas perguntas, disse Gabriela, finalmente. Sobre você, sobre aquela noite com minha mãe, sobre tudo. E eu tenho 20 anos de perguntas sobre você, respondeu Ricardo. Seus primeiros passos, primeira palavra, primeiro dia de escola. Um sorriso relutante formou-se no canto dos lábios de Gabriela. Demorei para andar. Mamãe dizia que eu calculava demais, queria ter certeza antes de tentar. Minha primeira palavra foi livro. E chorei no primeiro dia de escola porque não queria deixar a vovó, que cuidava de mim enquanto mamãe trabalhava. Cada detalhe era um tesouro para Ricardo, fragmentos preciosos da vida que não testemunhara. Obrigado por compartilhar isso, disse ele emocionado. Não estou dizendo que te perdoo ou que está tudo bem, esclareceu Gabriela rapidamente. Nem sei exatamente o que estou sentindo agora. É justo, concordou Ricardo. Não espero nada, Gabriela. Só peço a chance de conhecê-la melhor. O resto, você decide. No horizonte, as luzes de São Paulo brilhavam como promessas distantes. Ali, naquela varanda simples de Santo André, algo começava a se reconstruir, frágil, incerto, mas real. 18 meses depois, o auditório do Instituto Mendonça de Cardiologia estava lotado para a cerimônia de premiação dos residentes. Ricardo ajustou a gravata, nervoso não como o presidente da instituição que ofereceria o discurso de abertura, mas como o pai da médica que receberia o prêmio de destaque em pesquisa. Ao seu lado, Vitória ajustava o broche em forma de coração que complementava seu vestido azul marinho, presente de Gabriela no último Natal, o primeiro que passaram juntos como uma família reconfigurada. Ela vai arrasar, comentou Vitória, a voz transbordando orgulho. Sempre soube que sim, respondeu Ricardo, sorrindo para a mulher que, contra todas as probabilidades, havia se tornado uma amiga, uma aliada na reconstrução de pontes que pareciam irremediavelmente queimadas. O caminho não fora fácil. Após a revelação naquela noite, seguiram-se semanas de conversas tensas, lágrimas, recriminações. Gabriela oscilava entre a curiosidade sobre o pai recém-descoberto e a mágoa pela ausência de 2 décadas. Ricardo suportou cada momento, cada pergunta difícil, cada recusa ocasional em atender suas ligações, com a paciência que nunca tivera nos negócios. Foi Vitória quem sugeriu a terapia familiar, uma ideia que o Ricardo de antes teria descartado como coisa de gente fraca. Mas o Ricardo de agora, o pai de Gabriela, agarrou-se à sugestão como um náufrago a um salva-vidas. Nas sessões quinzenais, aprenderam a navegar pelo complexo terreno das expectativas não atendidas, dos sonhos adiados, das feridas abertas. Ricardo descobriu como ouvir, verdadeiramente ouvir, sem tentar resolver, consertar ou justificar. Gabriela aprendeu a separar a dor da ausência paterna da pessoa real, que agora se esforçava para fazer parte de sua vida. E Vitória, talvez a mais surpreendente de todos, conseguiu libertar-se do peso de carregar sozinha uma história que pertencia a 3 pessoas. O ponto de virada veio 6 meses após a revelação. Gabriela, já imersa no programa de residência, enfrentava um caso particularmente difícil. Um garoto de 12 anos, com uma condição cardíaca rara, que os médicos seniores consideravam inoperável. Determinada a não desistir, ela mergulhou em pesquisas, buscando alternativas em artigos científicos do mundo todo. Foi Ricardo quem, ao vê-la exausta, após dias sem dormir direito, usou seus contatos para conectá-la com um especialista no Japão que havia desenvolvido uma técnica experimental. A cirurgia foi um sucesso, e o momento em que Gabriela saiu da sala de operação, exausta, mas vitoriosa, para encontrar Ricardo e Vitória, esperando juntos na sala de espera, marcou o início de uma nova fase. A entrada do Dr. Laurindo no palco
trouxe Ricardo de volta ao presente. O diretor médico fez um breve discurso sobre a excelência do programa de residência antes de chamar os premiados. E o prêmio de destaque em pesquisa clínica vai para a doutora Gabriela Álvares Mendonça, por seu trabalho pioneiro em técnicas minimamente invasivas para a correção de malformações congênitas em pacientes pediátricos. O coração de Ricardo inchou de orgulho ao ouvir o sobrenome que agora oficialmente unia pai e filha. Havia sido ideia de Gabriela, 9 meses após a revelação, uma decisão que ela comunicou simplesmente colocando os novos documentos sobre a mesa durante um jantar de domingo. Não é que eu não ame ser uma Álvares, explicara ela, diante da surpresa emocionada de Ricardo, mas também sou uma Mendonça. Sempre fui, mesmo sem saber. Agora, vendo-a subir ao palco no jaleco branco, com o nome bordado, Ricardo sentia uma felicidade que nenhum arranha-céu, nenhum contrato bilionário jamais lhe proporcionara. Gabriela fez seu discurso com a mesma paixão e precisão que demonstrava em tudo o que fazia. Agradeceu aos mentores, aos colegas, aos pacientes que confiaram nela. E então, olhando diretamente para onde Ricardo e Vitória estavam sentados, acrescentou: mas meu maior agradecimento vai para meus pais, para minha mãe, Vitória, que foi meu exemplo de força e determinação por toda a vida, e para meu pai, Ricardo, que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para reconstruir, para amar. Não havia um único olho seco naquela fileira. Após a cerimônia, enquanto os presentes se dirigiam ao coquetel no saguão, Gabriela aproximou-se, abraçando os dois simultaneamente. Tenho uma notícia, anunciou, os olhos brilhando de excitação. Fui aceita para um fellowship em Harvard. 6 meses de especialização com o Dr. Takeda, o mesmo que nos ajudou naquele caso do Gabriel. Isso é maravilhoso! Exclamou Vitória, embora Ricardo pudesse perceber uma pontada de preocupação em sua voz. 6 meses era um longo tempo para ficarem separados, agora que finalmente haviam se tornado uma família. E tem mais, continuou Gabriela, sorrindo para a expressão apreensiva de ambos. Conversei com a administração do instituto. Vamos estabelecer um programa de intercâmbio permanente entre Harvard e o Instituto Mendonça. Quando eu voltar, serei a coordenadora. Construiremos uma ponte entre os 2 centros de excelência. Ricardo sentiu o peito expandir com um orgulho que ia muito além da realização profissional da filha. Era o orgulho de ver o tipo de pessoa que Gabriela havia se tornado. Compassiva, determinada, visionária. E tem mais uma coisa, disse ela, tirando um pequeno envelope da bolsa e entregando-o a Ricardo. Ele abriu, confuso, encontrando um formulário oficial. Precisou de alguns segundos para compreender o que estava vendo. Uma solicitação para renomear o Instituto Mendonça de Cardiologia. Na Instituto Álvares Mendonça de Cardiologia, leu em voz alta, a emoção tornando difícil pronunciar as palavras. Para honrar as 2 famílias que me formaram, explicou Gabriela. O que acha? Ricardo olhou para Vitória, que sorria com lágrimas nos olhos, e depois para sua filha, o maior tesouro que jamais poderia ter imaginado. Acho perfeito, respondeu, a voz embargada, assim como você. Naquele momento, cercado pelas 2 mulheres mais importantes de sua vida, Ricardo Mendonça finalmente compreendeu o verdadeiro significado de sucesso. Não eram os edifícios que levavam seu nome, nem as contas bancárias em paraísos fiscais, nem os carros de luxo ou os jantares em restaurantes estrelados. Era isso, essa conexão profunda, esse senso de pertencimento, essa certeza de que mesmo com 20 anos de atraso, havia finalmente encontrado seu caminho para casa. Quando saíram juntos do instituto naquela noite, caminhando lado a lado sob o céu estrelado de São Paulo, não eram mais o milionário, a ex-faxineira e a formanda. Eram apenas uma família, imperfeita como todas, mas unida por laços que, embora tardios, haviam se provado indestrutíveis.
E para Ricardo, que passara a vida construindo estruturas imponentes contra o céu paulistano, essa era, sem dúvida, sua obra mais importante, não feita de concreto e vidro, mas de perdão, aceitação e amor.